Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Chegamos agora no nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos para te contar as últimas notícias. Eu sou Tabata Porte, a partir de agora te faz companhia. E a hora de começar a semana bem atualizado e ficar por dentro dos assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos então ao nosso cardápio de notícias, dar uma olhada nos assuntos de hoje, dia 3 de junho. Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirma mais de 170 mortos pelas enchentes e Rio Guaíba sobe 42 centímetros, superando mais uma vez a cota de inundação. Taxação das blusinhas. Senado volta a analisar projeto de lei que prevê imposto de até $50 para compras internacionais. Eleições no México. Cientista Cláudia Sheinbaum é eleita a primeira mulher presidente do país. E ainda, bombardeio israelense deixa uma mulher e 2 filhos brasileiros feridos no sul do Líbano. A semana está só começando e estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Vamos juntos a partir de agora. O número de mortes pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu neste domingo, passando para 172 pessoas. De acordo com um balanço da Defesa Civil, 42 pessoas ainda estão desaparecidas e há 580 mil pessoas desalojadas. Depois de chegar ao menor nível em um mês, o Guaíba voltou a subir e superou a cota de inundação em Porto Alegre. Vamos ver. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que, durante essa madrugada, a água do Guaíba subiu 42 centímetros, superando novamente a cota de inundação, de 3 metros e 60 centímetros. Na medição das 6h15 da manhã, o nível estava em 3 metros e 85 centímetros. Há pontos de alagamentos na cidade de Porto Alegre. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, entre os pontos alagados estão Avenidas Praia de Belas, Aureliano Figueiredo Pinto, Borges de Medeiros e Rótula das Cuias. Neste domingo, o nível do Guaíba chegou a registrar 3 metros e 48 centímetros, ficando bem abaixo da cota inundação. Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. E no sábado, o nível atingiu 3 metros e 58 na usina do gasômetro. E o prazo para declarar o imposto de renda terminou, viu, gente? Os contribuintes tiveram 70 dias para acertar as contas com o fisco, mas muitos não cumpriram a determinação. Quem não entregou a declaração precisa entregar o quanto antes e a partir de hoje, viu? Já paga multa pelo atraso. Somente os moradores dos 399 municípios do Rio Grande do Sul que decretaram estado de calamidade têm prazo até o dia 30 de agosto para entregar a declaração. Das 43 milhões de declarações esperadas, a Receita Federal recebeu mais de 42 milhões 421 mil declarações de imposto de renda até o prazo final. Quem não mandou o documento dentro do prazo estipulado deve pagar uma multa mínima de R$ 165 e que pode chegar a 20% do imposto devido no ano, além de ter outras sanções. A Receita interrompeu a recepção das declarações à meia-noite de sábado e só volta a receber os documentos na manhã desta segunda-feira. O pagamento da multa pelo atraso deve ser feito por meio da emissão do DARF. A Receita concede até 30 dias para pagamento da multa e do imposto de renda devido. Caso o pagamento não seja feito nesse prazo, haverá a aplicação de juro de mora, ajustado pela taxa básica de juros, a Selic. A pessoa que não regularizar a situação pode ter o CPF bloqueado, até que a declaração do imposto de renda seja entregue. Com isso, o contribuinte não consegue fechar um financiamento no banco para carro e imóvel, não tira passaporte, fica impedido de participar de concurso, não consegue abrir conta bancária e nem casar. O contribuinte também pode ser investigado pela Receita por sonegação fiscal quando há a suspeita de ato intencional. A pessoa investigada terá direito à ampla defesa e a pena prevista é de 6 meses a 2 anos de prisão
e multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo devido. E nesta semana, o Senado deve analisar o projeto de lei que prevê a volta do imposto de importação para compras no exterior, de até $50 para pessoas físicas. A proposta, que ficou conhecida como taxação das blusinhas, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O Senado Federal deve votar nesta semana o projeto de lei que permite a taxação de 20% em produtos de compras internacionais de até $50. Após dias de negociação com o Palácio do Planalto, a proposta foi aprovada, na terça-feira, pela Câmara dos Deputados. Atualmente, as importações de até $50 por pessoas físicas são isentas de impostos. E somente compras internacionais de valor acima de $50 têm a taxação de 60%, o que deve continuar. A taxação das chamadas comprinhas é uma demanda do setor varejista nacional, que vê competição desleal com a isenção às empresas estrangeiras, já que hoje é cobrado apenas 17% de ICMs sobre o e-commerce internacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a taxação de 25%, enquanto o governo apresentou os argumentos para vetá-la. Mas foi estabelecido um acordo de meio termo e os parlamentares aprovaram a proposta com taxa de 20%. E a ministra Carmen Lúcia toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Nunes Marques assume a vice-presidência. Pela segunda vez, Carmen Lúcia assume a cadeira na presidência do TSE. Dessa vez, com o desafio de comandar as eleições municipais, neste ano. Ela assume no lugar do atual presidente, ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques assume a vice-presidência. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto por 2 vezes. Em 2012, ela foi a primeira mulher no comando da Corte Eleitoral. Apesar do perfil mais discreto e menos combativo do que o do antecessor, Alexandre de Moraes, a expectativa é de manutenção de uma gestão firme, de olhar para as mulheres e de novos desafios nas eleições deste ano. Carmen Lúcia assume o tribunal para o biênio até 2026. A troca faz parte da rotação de comando na Corte, que é sempre comandada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Seu vice será também um ministro do STF, Cássio Nunes Marques. No posto, Carmen Lúcia será a responsável por decidir as pautas de julgamento do tribunal e também cabe a ela a organização das eleições municipais de 2024. A cerimônia de posse, que acontece no plenário do TSE, deve contar com a presença de convidados e chefes dos 3 poderes, além de ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Também está prevista a participação de parlamentares, governadores dos estados e prefeitos. O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, está no Brasil para uma reunião bilateral nesta segunda-feira em Brasília. Serão discutidos temas como comércio, além de assuntos como a guerra na Ucrânia. É a primeira visita oficial de um presidente croata desde 1992. O presidente croata deve ficar no país até quinta-feira, dia 6. Segundo o governo croata, o presidente irá se reunir com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O presidente croata tem manifestado posições críticas sobre as ações de Israel no território palestino da faixa de Gaza. Assim como Lula, que em fevereiro deste ano comparou as ações de defesa israelense ao nazismo. O governo israelense declarou Lula como persona non grata. Após a agenda cumprida, o presidente croata planeja visitar a cidade de São Paulo, onde deve se encontrar com a comunidade da Croácia no Brasil, estimada em 80 mil pessoas, incluídos os descendentes. E estamos começando o mês de junho e com ele inicia a campanha Junho Vermelho, que enfatiza a importância da doação de sangue. É um simples gesto, que salva muitas vidas.
No mês de junho é lembrada a importância de ser um doador de sangue. A Organização Mundial da Saúde escolheu o mês para a campanha para prestar uma homenagem ao nascimento do imunologista Carl Landsteiner, responsável por descobrir os tipos sanguíneos. Ao mesmo tempo, enfatiza a importância de ser um doador, já que cada doação pode salvar até 4 vidas. Nesse período do ano, de outono e inverno, as doações ficam em baixa, daí a importância da campanha. É uma forma de sensibilizar as pessoas, além de estimular quem já doou em algum momento a se lembrar da importância de retornar com as doações. Neste período, muitas pessoas estimuladas a realizarem sua primeira doação. Também é importante destacar que essa ação solidária pode ser realizada de forma rápida e segura. Não existe nenhum substituto para o sangue, e sem estoques adequados, muitas vidas podem ser perdidas. Todos os dias, acontecem diversas situações que se fazem necessárias. O uso de bolsas de sangue, pacientes que precisam de transfusão devido a acidentes, cirurgias, queimaduras, entre outras situações, assim como pessoas acometidas por leucemias e anemias que precisam de transfusões periodicamente como parte do seu tratamento. Para ser um doador, os voluntários passam por uma triagem para verificar se estão aptos a realizar a doação, já devem estar em boas condições de saúde. Podem ser doadores, pessoas com idade entre 16 e 69 anos. Mas a primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos. Doadores menores de idade podem doar mediante autorização formal dos pais ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização. E a seguir, 3 brasileiros ficam feridos em ataque aéreo no sul do Líbano. Crianças estão entre as vítimas. E ainda, México elege primeira mulher a comandar a presidência do país. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Daqui a cerca de 4 meses, acontecem as eleições municipais em todo o país. E a partir do dia 20 de julho, serão realizadas as convenções partidárias e o registro das candidaturas. Essa etapa marca a escolha dos vereadores e prefeitos, que vão disputar o pleito. Então, esse é o momento de começar a conhecer os candidatos. O voto consciente de cada eleitor é o caminho para melhorar o país. O deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, pretende ser prefeito de Campo Grande e esteve aqui em nossos estúdios para expor suas realizações e as metas a realizar, caso seja eleito. Vamos assistir. Deputado, o senhor já percebeu que os municípios estão com exaustão financeira, viste a marcha de prefeitos, os prefeitos realmente reclamando muito em Brasília nos últimos dias. O senhor acompanhou essa data importante no encontro que eles tiveram com o presidente da República. Como, então, numa situação onde os serviços oferecidos aumentam e as receitas são as mesmas, qual que é a fórmula para encontrar exatamente a autonomia financeira dos municípios? Eu entendo que, através de boa gestão, você consegue racionalizar os gastos e ter eficiência nos serviços públicos. Acho que isso é fundamental. Nós temos aí vários exemplos. E aí eu cito o próprio exemplo do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Lá atrás, quando o PSDB assume o governo em 2014, a situação do estado de Mato Grosso do Sul era uma situação muito ruim, né? Uma dificuldade muito grande, né, em promover investimentos. E, ao longo do tempo, com uma eficiência fiscal, né, criando e diminuindo o tamanho do Estado, nós conseguimos
fazer com que o Estado seja um Estado pujante, com grandes investimentos, com números. O Estado de Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce nos últimos anos, com crescimento asiático. Nós temos uma empregabilidade muito alta. É o estado que tem o maior investimento per capita no país. Tudo isso traduz a forma de fazer política, a forma da gente implementar a gestão. E você tendo um estado mais enxuto, sobra para quê? Sobra para você ter serviços públicos mais eficientes. O estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, descontado a inflação, cresceu mais de 30%. Crescimento real nos últimos 10 anos. Você observa isso e enxerga que o Estado tem uma capacidade muito grande de ter novas oportunidades. Recentemente, o governador esteve em Nova York, divulgando as potencialidades do Estado, as possíveis parcerias público-privadas que o Estado vai oferecer ao mercado, e tudo isso é calçado de informações sólidas que o Estado realmente propicia para aqueles que investem uma capacidade muito grande de retorno dos seus investimentos. E 3 brasileiros ficaram feridos em um ataque no sul do Líbano. Uma das vítimas teve ferimentos gravíssimos. O Itamaraty manifestou indignação e condenou o ataque que, segundo agências internacionais, partiram de Israel, que visava áreas do grupo Hezbollah. Uma mulher e seus 2 filhos brasileiros ficaram gravemente feridos após um ataque aéreo. No último sábado, na cidade Sadikine, na área de Cana, no sul do Líbano. Os 3 estavam em casa no momento do ataque. A mulher de 30 anos está em estado grave. Sua filha, de 10 anos, sofreu ferimentos graves na perna e teve de ser submetida a uma cirurgia. O filho, de 9 anos, está estável. As vítimas recebem atendimento no Hospital Libanês Italiano, em Tiro. A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha o caso e mantém contato com a equipe médica e familiares dos feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou o bombardeio e disse que o Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes. O sul do Líbano é dominada pelo Hezbollah. Nos últimos meses, células da organização militante Dosita libanesa foram atacadas pelas forças israelenses durante o acirramento da guerra entre Israel e o Hamas. E uma sonda chinesa chegou à face oculta da Lua. O objetivo é recolher amostras. A sonda chinesa Chang'e 6 conseguiu pousar na face oculta da Lua para recolher amostras, o avanço mais recente do programa espacial de Pequim. A informação foi divulgada neste fim de semana pela agência estatal Xinhua. A sonda alucionou na imensa bacia Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas no sistema solar, indicou a Xinhua, citando a Agência Espacial da China. O meio estatal acrescentou que esta será a primeira vez que amostras serão recolhidas dessa área pouco explorada da Lua. A Chang'e realiza uma missão tecnicamente complexa de 53 dias que começou em 3 de maio. A sonda vai utilizar 2 métodos de coleta: uma furadeira para recolher amostras embaixo do solo e um braço robótico para pegar amostras sobre a superfície. Depois deverá tentar um lançamento sem precedentes a partir da face oculta da Lua. Cientistas afirmam que a face oculta, chamada assim porque não é visível da Terra, tem grande potencial para a ciência porque suas crateras estão menos cobertas pelos antigos fluxos de lava da face visível. O material recolhido da face oculta pode oferecer informações sobre como a Lua se formou. E a Justiça Eleitoral do México confirmou agora de manhã que a cientista Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, foi eleita a primeira mulher presidente na história do México. O México foi às urnas neste domingo com 2 mulheres como favoritas na disputa pela presidência de um país onde se registram, em média,
cerca de 10 feminicídios por dia e devastado pela violência das facções do tráfico de drogas. Na divulgação da primeira contagem preliminar oficial feita pelo Instituto Nacional Eleitoral durante a madrugada, Cláudia Sheinbaum já havia conquistado 60% dos votos, derrotando com folga sua principal adversária, a empresária Xochitl Gálvez, que obteve cerca de 28% dos votos. Gálvez reconheceu a derrota em discurso e disse ter ligado para Cláudia para dar os cumprimentos para a governista. Sheinbaum teve a popularidade impulsionada pelo atual presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, seu padrinho político. O México é a 12ª economia do mundo com 129 milhões de habitantes. No país não há reeleição presidencial e o mandato tem duração de 6 anos. Com a vitória, Cláudia Sheinbaum se tornará a 8ª mulher eleita presidente na América Latina. E antes de encerrar, vamos ao nosso tour diário por esse mundão. Hoje vamos conhecer mais um pouco de um dos maiores polos econômicos do mundo. Vem comigo que hoje vamos desbravar a história de Londres. Com prédios do governo e construções famosas, ricas em contexto histórico, Londres é uma das mais notáveis cidades do mundo e de fundamental importância para a economia do Reino Unido, pois é responsável por cerca de 20% do PIB britânico, sendo capital da Inglaterra e contendo em seu território nada mais que o Palácio de Buckingham. Não é à toa que chamam Londres de Terra da Rainha, ou agora Terra do Rei. A cidade está a poucos habitantes de atingir a marca de 9 milhões de moradores em uma área total que passa de 1.700 metros quadrados. Para quem visita a turismo, o Museu Britânico, o grande relógio Big Ben e os magníficos estádios de futebol são pontos obrigatórios. E vamos então para a nossa checagem habitual na região. Vamos agora sair dos nossos estúdios da HIT, na região central de São Paulo, e ir para a região central de Londres, no Reino Unido. Vamos viajar com a ajuda da tecnologia e conferir as coisas nesse exato momento, nesse lugar, que é um dos maiores polos econômicos do mundo inteiro, como a gente viu na reportagem. Podemos ver um panorama da região de Waterloo, com o rio Temisa passando à frente. No céu, um clima típico das grandes cidades inglesas. Nublado, com pouca chance de chuva e com 19 graus no termômetro. Que frio, hein? Detalhe, essa é a máxima do dia por lá. Podemos ver também bastante movimento, tanto nas ruas quanto na água. No fuso horário, por lá em Londres, já passa do meio-dia. E com essas imagens que eu encerro o jornal de hoje, volto às 13 horas com mais notícias para você. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.